Continuando então, mecânica, ensino superior, a gente vai falar hoje da conexão que tem entre a terceira lei de Newton e o momento linear, né? Lembra do que é o momento, né, que você estudou provavelmente no seu ensino médio? M vezes V, também conhecido como quantidade de movimento, né? O Qzinho. Bom, aqui eu representei duas partículas, a gente vai fazer no caso de N partículas também, mas aqui eu representei duas, para a gente começar e entender. Aqui eu tenho, por exemplo, a força que a partícula 1 faz na partícula 2, essa daqui é a partícula... Me desculpem, eu anotei errado, olha só. Essa aqui é a partícula 1, essa daqui é a partícula 2. Essa daqui é a força que a partícula 1 faz na partícula 2, e aqui está a força que a partícula 2 faz na partícula 1. Coerente, né? Elas têm sentidos opostos, né? Apagação e reação, elas têm mesma intensidade, mesma natureza, enfim. O que a terceira lei de Newton já fala, né? O módulo da força que a partícula 1 faz na partícula 2 é igual ao módulo da força que a partícula 1 faz, que a partícula 2 faz na partícula 1. Se eu quiser representar isso aqui vetorialmente, fica como? Eu preciso adotar um sentido de referência. Eu vou falar que para a minha direita aqui é positivo, então esse vetor é positivo. Então o F12, vetorial, né? A força, o vetor força que a partícula 1 faz na partícula 2 é igual a menos o vetor força que a partícula 2 faz na partícula 1, e esse menos aqui indica só que é ao contrário, né? É a famosa terceira lei. Bom, qual é a conexão que isso tem com o momento linear? Tem duas forças aqui, cara, que são as forças externas. Essa aqui é a força externa aplicada na partícula 2, e essa daqui é a força externa aplicada na partícula 1. O que é uma força externa? É toda a força que não está dentro ali do meu sistema. Por exemplo, quando eu tenho duas partículas que se chocam, então eu tenho aqui uma partícula que vai se chocar contra essa partícula, as únicas forças que agem aqui é a que essa partícula faz nessa e a que essa vai fazer nessa, né? Se eu vou lá, por exemplo, com a minha mão e dou um empurrãozinho nessa partícula, eu fiz uma força externa, não estava no sistema. Eu fui lá e, pum, empurrei essa outra partícula, pode ser uma bolinha, por exemplo. Isso que é uma força externa, é uma força que não está dentro ali do sistema, tá? Não é uma força aplicada ali, né? Que eu fui lá e fiz. É por isso que o nome é até intuitivo, é uma força externa, né? Quando há forças externas, então, por exemplo, o que é o momento? Primeiro, a gente sabe, né, aqui no ensino médio a gente define a força como sendo a taxa de variação do momento, que a gente viu na aula passada, em relação ao tempo, né, que é o famoso P ponto, né. Quem que é o meu D, a taxa de variação do meu momento da partícula 1 em relação ao tempo? Isso aqui vai ser a força externa, a soma das forças, né, somatória das forças. É a força externa que eu aplico na partícula 1, já que eu estou falando do momento da partícula 1, essa partícula aqui tem momento, mais a força que a partícula 2 faz na partícula 1, então, mais F21. No caso aqui, né, seria menos, mas falando do módulo, posso até tirar esse vetorzinho daqui, falando do módulo é isso aqui que a gente tem. E para a partícula 2, o que a gente tem? O momento da partícula 2. Bom, a dp sem falar de vetor, né? dp2 dt, ou seja, a taxa de variação do momento da partícula 2, vai ser a força, o somatório das forças que agem sobre ela, né? Que no caso é a força externa 2, que age na partícula 2, né? Mais a força que a partícula 1 faz na partícula 2. Beleza. Se eu estou considerando, como que eu faço para calcular o momento total desse meu sistema, né? Como eu tenho um sistema de duas partículas, o momento total, que eu vou colocar P maiúsculo, vai ser o momento da partícula 1 somado com o momento da partícula 2. Tranquilo? Então, se eu fizer a taxa de variação desse cara, quem que é a taxa de variação do meu momento total em relação ao tempo, que no fundo é a força, né, total, a força resultante. Isso aqui é como a derivada da soma, é a soma das derivadas, eu tenho dp1 dt mais
dp2 dt. Poderia estar escrevendo P ponto é igual a P1 ponto mais P2 ponto, né? Mas, enfim, eu estou usando essa notação no começo aqui. Mais pra frente a gente vai passar a usar só essa, notação com ponto, tá? Então, beleza. Só que eu tenho o dp1 dt e eu tenho o dp2 dt também. Então, esse cara aqui, ó, deixa eu jogar ele aqui embaixo. O dp grande, que é a taxa de variação do momento total do sistema em relação ao tempo, vai ser a força externa. Eu vou colocar as forças externas juntas, tá? Então vai ser força externa que aplica na partícula 1, mais a força externa aplicada na partícula 2, mais a força que 1 faz em 2, mais a força que 2 faz em 1. Veja, isso aqui é o somatório das forças, né? O somatório das forças, que as forças resultantes, tem que ser igual à taxa de variação do momento em relação ao tempo. Que é justamente o que a gente teria, né? Aqui, F igual a dp dt. Beleza. Esse cara aqui, ó, eu vou chamar de força resultante externa. Força resultante externa. Esses dois caras, vetorialmente, eles se cancelam, né? Concorda comigo? Já que, em módulo, na verdade, né, eles se cancelam. Se for falar do vetor também, né? Já que eles têm a mesma intensidade e são opostos, vetorialmente, na verdade, eles vão se cancelar. Então eu até posso falar do vetor aqui, porque esse cara aqui vai ser negativo, né? Então isso aqui dá zero. Se eu estou falando das forças que agem ali no meu sistema, né? Não as forças externas. A força que age no meu sistema ela é sempre nula, pela terceira lei. Então, dp dt, dp grande dt, vai ficar simplesmente as forças resultantes externas, né? Já que esse cara aqui é zero. Se eu não tiver força resultante externa, se eu deixar só ali as forças que estão agindo no meu sistema, se eu deixar só elas, né, não colocar nenhuma força externa, então a gente tem que a taxa de variação do momento total do sistema é zero. O que isso significa? Que a força resultante é zero. Significa que o meu momento é conservado, que o momento é constante, né? Então, a gente sabe, né, que, por exemplo, numa colisão perfeitamente elástica, isso acontece. Eu tenho conservação do momento. Por quê? Porque eu não tenho força externa agindo sobre o meu sistema. Beleza? Então, força resultante é nula, né? Isso é óbvio também, porque se isso aqui é zero, significa que a aceleração é zero, né? Se a aceleração é zero, F igual a ma, eu não tenho força alguma. Beleza? E qual que é a conexão disso que a gente pode fazer? Isso aqui é para um caso de duas partículas, né? Para um caso de duas partículas a gente tem isso. Se eu quiser um caso mais geral, onde eu tenho N partículas, deixa eu apagar isso aqui. Quando eu tiver N partículas, na verdade, a nossa linha de raciocínio vai ser a mesma, né? De construção vai ser a mesma. Quer ver só? Vamos lá. Agora eu tenho N partículas, então a soma do meu momento, né, vai ser o momento total vai ser o momento da partícula 1 mais o momento da partícula 2 mais pontinho até a partícula N, né? Vai ser a soma do momento de todas as partículas, de todos os corpos presentes. Deixa eu pegar um outro giz maior aqui. Então, o meu dp total dt vai ser vai ser na verdade as forças, né? Se eu tiver forças externas aqui, eu vou ter força externa aplicada na partícula 1 mais força externa aplicada na partícula 2 mais pontinho, pontinho. Aí eu tenho, por exemplo, as forças que são do sistema, né? Então, a força que a partícula 1 faz em 2, mais a força que a partícula 2 faz em 1, assim vai, até quantas partículas você tiver, até chegar na força que a partícula n-1 faz em n, mais a força que a partícula n faz em n-1, né? Tranquilo até aí?
Isso daqui é o que a gente chama de força resultante externa, de novo, né? Então, o meu dP grande dt vai ficar, isso aqui é a força resultante externa, esses caras aqui acabam que se anulam, né? Mas se a gente for escrever isso aqui num caso geral, vamos colocar aqui, ó, dP grande dt vai ser as forças resultantes externas. Se eu quero escrever isso aqui de um jeito mais condensado, eu coloco um somatório aqui, ó, somatório duplo. Eu vou colocar, por exemplo, um alfa indo de 1 até n e um outro somatório de um beta diferente de alfa. Por que um beta diferente de alfa? Porque eu não posso ter um alfa e um beta igual, eu não posso ter esses caras iguais, porque uma partícula nunca faz força nela mesma, né? Olha só, a gente tem sempre aqui, ó, a força que a partícula 1 faz na partícula 2, aí depois a força que a partícula 2 faz na partícula 1, mas nunca você vai ter, tipo, a força que a partícula 1 faz nela mesma. Isso não existe. Então eu posso escrever isso aqui como um somatório desse jeito. E escrever assim, ó, F alfa beta mais F beta alfa. Sempre que, já que alfa é diferente de beta, isso é válido, tá? Desculpa. Isso aqui é simplesmente F alfa beta, né? O F, essa soma aí vai vir depois. De novo, esse cara aqui, ele se anula, né? Se a força resultante externa for nula também, isso aqui, o momento total é zero. Se eu não tenho força resultante externa, se eu não tenho nenhuma força externa, isso aqui é a taxa de variação do momento, né? dP grande dt, é simplesmente esse somatório, né, de alfa indo de 1 a n e alfa diferente de beta, F alfa beta. Simplesmente isso, tá? Poderia até colocar o vetorzinho aqui. Beleza? Quer ver um exemplo? Vamos pegar um sistema de 3 partículas, né? Um sistema de 3 partículas a gente pode identificar isso. Um sistema de 3 partículas já dá um pouquinho mais de trabalho do que o de 2. Por quê? Deixa eu separar aqui, né? Um sistema de 3 partículas que a gente vai ter é o seguinte, ó. Vamos usar isso daqui. Bom, dP dt, dP grande, né? dt vai ser o quê? Esse somatório. No caso, o alfa vai de 1 a 3, já que eu tenho 3 partículas, e o beta diferente de alfa, de F alfa beta. Tá? Então, ó, isso aqui vai ser, vamos somar, vamos colocando alfa igual a 1. Então, isso aqui vai ser F1, 2, já que o alfa tem que ser diferente, isso aqui vai ser F1, 2, mais F2, 1. Desculpa, mais F1, 3, já que eu estou colocando alfa igual a 1, né? Eu não posso ter F1, 1, então eu vou colocar agora, já usei todas as possibilidades para o beta, então eu tenho que usar agora o alfa igual a 2. Alfa igual a 2 eu vou ter F2, o beta pode ser 1 ou 3, eu vou colocar 1 primeiro. Agora F2, 3. E agora, fazendo alfa igual a 3, a gente tem F3, 1 mais F3, 2, né? Se eu for reorganizar isso aqui melhor, você vai perceber o seguinte, ó. Aqui eu tenho F1, 2, aqui eu tenho F2, 1. F1, 2 mais F2, 1. Aqui eu tenho F1, 3. Aqui eu tenho F3, 1. E aqui eu tenho F2, 3 e aqui eu tenho F3, 2. F2, 3 mais F3, 2. Tudo isso daqui, cara, dá zero. Por quê? São as forças que estão agindo ali, né? São as forças do sistema. Eu considerei sem ter força externa, né? Se eu tivesse força externa, ia aparecer a força resultante externa aqui. Mas não tem. Então, é legal eu escrever aos pares aqui, porque é o seguinte, olha só como é que eu posso escrever a taxa de variação do momento em relação ao tempo. Eu posso escrever de novo, né, como sendo um somatório, por exemplo, de alfa indo de 1 a 3, mas aí eu escrevo isso daqui, ó, como sendo uma soma de beta maior do que alfa. Porque é sempre isso que eu tenho aqui, né?
1, 2, 2, 1. 1, 3, 3, 1. 2, 3, 3, 2. Então eu tenho aqui um F alfa beta mais F beta alfa. Eu posso escrever desse jeito, para simplificar, né? E é óbvio, isso aqui é zero, sempre que eu não tenho forças externas, né? Isso é a terceira lei de Newton. Se eu quiser de... Se eu estou falando de N partículas, pô, daí alfa vai de 1 até N. E isso é a terceira lei de Newton. E a conexão entre o momento. O momento é zero, sempre que eu só tiver essas forças aqui, né? Que não sejam externas, que sejam ali do meu sistema. Então, e escrever dessa maneira fica bem mais compacto, né? Porque eu posso escrever as forças em pares, né? Se você abrir isso aqui, você vai ver que você vai chegar nessa mesma coisa aqui. Bom, beleza? Então, tá aí a terceira lei e o momento linear, eles se conectam dessa maneira. Sempre que as forças externas forem nulas, então o momento se conserva. O momento ele é conservado. Se eu não tiver força externa nula, se houver força externa no meu sistema, o momento já não é conservado. Ele é igual à soma dessas forças externas, certo? Bom, então é isso aí. A gente fica para a próxima aula que a gente vai dar alguns exemplos, beleza? Valeu, falou!